ser toda essa luz em nosso ser. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Confio na verdade do amor, no coração, na paz interior, na nossa natureza para o bem, que nos ensina e nos mantém. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Aceito o presente como é, com gratidão, e sinto a perfeição. Assim crio o futuro com você, em cada olhar, em cada ação. Entrego, confio, aceito, agradeço. Entrego, confio, aceito, agradeço. Agradeço estar aqui para viver e assim crescer, ser cada vez melhor. Aprendo a cada dia que o amor é o nosso rumo, é o bem maior. Se quiser cantar com a gente. Entrego, confio, aceito, agradeço. 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 Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma felicidade muito grande para a gente receber vocês aqui hoje. É o primeiro evento aqui no nosso espaço, assim, na verdade, o primeiro evento mesmo, né? De qualquer tipo, de qualquer natureza. E esse evento ele não podia acontecer de uma forma diferente, com pessoas diferentes, sem dúvida nenhuma. Para quem não conhece, esse aqui é o Carlos, o famoso Carlos, o Carlos, para alguns é Henrique, mas ele é quem a gente chama de Carlos. Quando a gente fala assim, Carlos ensina desse jeito, o nosso professor Carlos. E esse é o Emanamanta, que embala o Shavasana de alguns de vocês, né? Aquele momento de relaxamento. E eles convivem com a gente desde os nossos primeiros passos na yoga. Desde o momento que a gente conheceu, ouviu falar no Hermógenes, deu os primeiros passos na yoga
na Hatha Yoga, a yoga que a gente pode chamar de tradicional, daquela busca por transformação que nos trouxe até esse local, até o semear como ele é. Eles três, né? Não é como se fosse um só, mas eles três estiveram presentes com a gente. Então, assim, o universo foi perfeito na elaboração desse satsang, né? Então, a gente fica muito feliz de ter alunos do semear, alunos do Mapadeva, até porque o semear e o Mapadeva é só um nome diferente, mas com a mesma essência. E a gente fica muito feliz de ter pessoas de fora também fazendo parte desse nosso primeiro encontro. E eu não preciso nem apresentar muito eles, porque as palavras do Carlos e a música vai falar por eles, sem dúvida nenhuma. Então não vou nem perder muito tempo para não estragar o evento. Mas o Carlos é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores professores de yoga que a gente tem no país, sem dúvida nenhuma. A essência da yoga está em cada passo do Carlos. O Emana Mantra é a yoga, a Bhakti Yoga, digamos assim, é a yoga realmente, a união através da música, do amor, através dessa transformação que eles fazem neles e auxiliam os demais. Então, é enorme a nossa felicidade de estar com eles aqui, junto com vocês. O que a gente vai fazer hoje aqui é uma fala sobre gratidão. A gente, num primeiro momento, tinha pedido o Carlos a falar de Ganesha. Ganesha enfim, uma figura, podemos chamar uma deidade, uma figura mitológica, ou enfim, que tem uma característica muito ligada à cultura da yoga, ligada ao conhecimento, e só que de repente surgiu em nós a necessidade de falar um pouco sobre gratidão, e não tem pessoa melhor para falar sobre isso com vocês, em momentos assim que o mundo, o país, vive uma inflação assim de sentimentos pesados, de angústias, a depressão não para de crescer, a ansiedade. Quando a gente começa não vou dar palestra não, mas quando a gente começa a falar um pouquinho sobre gratidão, o Carlos vai mostrar para vocês como que isso acaba desmontando toda essa rede de energia que nos consome, que nos adoece, e a gente passa a trabalhar como instrumentos da paz, né? Como Francisco de Assis, São Francisco, ele coloca para a gente. E quando a gente começa a trabalhar com esse sentimento de eu sou grato, seja pelo que for que aconteça nas nossas vidas, pelo outro, pela impaciência junto ao outro, mas a gente começa a se colocar como pessoas gratas, a gente desmancha um pouquinho esse sentimento ruim e auxilia o outro que talvez tenha uma dificuldade. Então aqui eu paro a minha palestra. Agradeço muito, muito a presença de vocês, né? Eu e Tabita agradecemos demais a presença de vocês, não apenas aqui, mas na nossa vida. Isso aqui é sem dúvida para a gente mais um marco dessa parceria que nós temos, né? Com você, com o Carlos, né? Com o Pedro e a Lúcia de Emana Mantra. Nós somos mais ou menos o fã-clube do Emana Mantra, os fundadores, os padrinhos, temos um fã-clube. Um grupo do WhatsApp que se chama Fã-Clube Emana Mantra. Somos nós. Nós dois, que somos fãs da gente mesmo, e o Rodrigo também. Então, com vocês, Carlos e Emana Mantra. Não tem mais nem o que falar. Muita, muita gratidão mesmo por vocês estarem aqui. A honra e a gratidão é toda nossa, sem dúvida nenhuma. A gente entrou aqui, assim, eu senti uma vibração muito linda, como é um templo mesmo, né? E muito, muito bacana a gente poder estar hoje. Eu estou conhecendo hoje, a gente está vindo pela primeira vez aqui. E é muita alegria também, muita felicidade para nós poder estar juntos aqui.
né, nesse momento. A gente vai fazer uma oração agora, nesse primeiro momento, uma oração que fala, que pede a Deus que a gente possa aproveitar o máximo esse encontro. Uma oração que a gente costuma fazer para abrir os estudos, então que a gente possa estar com as nossas percepções abertas para aproveitar ao máximo toda a energia que vai ser criada, que já está sendo criada aqui. Tá? O Pedro vai ler, eu estou sem óculos, ele vai ler a tradução. Vou ler aqui, já que a gente pode chamar que é um satsang, né, cara? É um satisfação. Já que a gente está aqui em busca do conhecimento, né? Da verdade é o que nos une nesse momento. Então, vou ler para vocês a ideia que é o Shanti Path, que é a invocação da paz, o mantra. A tradução é o seguinte, né? Que ele nos proteja, que ele nos faça apreciar a realidade, que tenhamos muita energia, que nosso estudo tenha muita luz, que nós nunca nos desentendamos. Om, paz, paz. Just
Vinaya Namo Namaha Ganapati Bappa Moria. Om Ganapataye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayak Namo Namaha Hasta Vinayak Namo Namaha Ganapati Bappa Moria. Om Ganapataye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayak Namo Namaha Hasta Vinayak Namo Namaha Ganapati Bappa Moria. Om Ganapataye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayak Namo Namaha Hasta Vinayak Namo Namaha Ganapati Bappa Moria. Om Ganapataye Namo Namaha Shri Siddhi Vinayak Namo Namaha Hasta Vinayak Namo Namaha Ganapati Bappa Moria. Jai Ganesha. Que Deus abençoe esse espaço, essas pessoas maravilhosas. Namastê. Deixa eu agradecer ao Rodrigo e à Thalita pelo convite para estar aqui. Agradecer ao Pedro e à Lúcia, ao Emmanuel Mantra, pela oportunidade de mais uma vez estar fazendo uma apresentação com eles. E agradecer a todos vocês pela presença de vocês aqui. Eu agradeço de todo o coração por estar vivendo esse momento, porque para mim também é um momento muitíssimo especial. Eu lembro bem do Rodrigo e da Thalita chegando, né, pela primeira vez lá no Espaço Hermógenes de Niterói. Ainda não era Mapadeva Yoga, no Espaço Hermógenes de Niterói. Lembro das primeiras práticas, do início do engajamento. Lembro quando ficaram sabendo do curso do professor Marcos Rojo em São Paulo, certamente um dos melhores cursos de formação do país. Se interessaram por fazer o curso, né, porque o yoga já tinha roubado o coração deles. A vida já estava se redirecionando ali, né, uma vida que já andava numa direção muito boa e passou a andar numa direção ainda melhor. Então são duas pessoas absolutamente comprometidas com a essência do yoga, como o Rodrigo colocou muito bem aqui, que é a transformação da mente humana. O primeiro passo é a transformação de uma mente egoísta para uma mente altruísta, para que a partir daí a gente possa fazer o que não é mais uma transformação, mas um despertar, que é o despertar da consciência divina. Yoga quer dizer união com Deus. Na verdade, eu prefiro despertar da consciência da unidade. Porque Deus já está dentro de nós. É a nossa própria essência, é o nosso eu verdadeiro. E segundo Patanjali, que é aquela pessoa que apresenta o yoga para a gente de forma sistematizada, autor do Yoga Sutra, basta a gente aquietar essa mente para que a gente possa perceber isso, perceber aquilo que verdadeiramente somos. Mas para que essa mente fique quieta, ela tem que deixar de ser egoísta. Uma mente egoísta nunca fica quietinha. Uma mente altruísta começa a se acalmar e oferecer a oportunidade da gente observá-la. E à medida que a gente vai observando essa mente, a gente vai se percebendo como observador. E tem uma hora que a gente não se sente mais se transformando, mas se percebendo como a gente verdadeiramente é. E o Rodrigo e a Thalita, não só no momento que dão aula de yoga, que administram um espaço, que estão lá com a gente no Mapadeva Yoga, mas em tempo integral, buscam isso através do yoga, através do Jeff, que é um local maravilhoso, onde eles estudam e participam das atividades.
né, esse cultivo de uma mente altruísta, onde o amor prevalece, né, e essa abertura para o despertar daquilo que existe de melhor e mais puro dentro de nós, que é a nossa própria essência. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui, Thalita e Rodrigo, muito feliz, né, por de alguma forma o Semear nascer, né, do Espaço Hermógenes de Niterói, depois do Mapadeva Yoga, mas gostaria de transferir todo o mérito para eles. Pessoas incríveis, comprometidas, não só com prestar um serviço de excelência em termos administrativos, a gente vê o quanto esse espaço é impecável, como a Lúcia colocou, né? A gente sente aqui a energia do cuidado, do amor quando a gente entra, mas principalmente, né, o comprometimento com aquilo que é a essência. Um professor de yoga, antes de ser professor de yoga, tem que ser um praticante sincero de yoga. O professor Hermógenes dizia assim: antes da yoga ser o seu meio de vida, tem que ser o seu modo de vida. Então o Rodrigo e a Thalita têm o yoga como modo de vida, são inspirações para mim, e eu agradeço muito a Deus por esse encontro. Também desejo que Ganesha abençoe muito o Semear Yoga. E eu vou falar com vocês a partir de agora sobre gratidão, como o Rodrigo e a Thalita me pediram. Como manter uma atitude permanente de gratidão e qual a relação disso com aquilo que todos nós mais desejamos, que é a felicidade. Todo mundo aqui naturalmente deseja viver em paz e ser feliz. Por trás de qualquer desejo que seja, de qualquer objetivo, existem esses objetivos. Holden, um grande filósofo brasileiro, uma grande influência para o professor Hermógenes, dizia: ninguém é feliz para alguma coisa, todo mundo faz alguma coisa para ser feliz. A felicidade é a meta. E a gente tem que compreender a relação da gratidão com a felicidade e da ingratidão com o sofrimento. E para isso eu vou contar uma história para vocês, de um grande artista fazendo uma apresentação no palco do teatro e contando uma piada muito boa. E depois que ele conta a piada, toda a plateia ri durante um bom tempo, e ri muito. Ele resolve em seguida contar a mesma piada do mesmo jeito, não mudou uma vírgula. Metade da plateia riu muito, mas a outra metade já não riu, ficou só olhando. E ele conta a mesma piada uma terceira vez. Pouquíssimas pessoas riem. Então ele propõe uma reflexão. E a reflexão é a seguinte: por que vocês não são capazes de rir da mesma piada 3 vezes, mas às vezes são capazes de sofrer pelo mesmo acontecimento uma vida inteira? E essa é uma boa questão. É uma boa questão porque evidencia que se a gente não tomar cuidado, a gente deixa de fixar na nossa mente os bons momentos da nossa vida. E, consequentemente, deixa de agradecer. E a gente permite que predomine na nossa mente aqueles momentos que geraram alguma dor, aqueles momentos que nos contrariaram, aqueles momentos que não estavam de acordo com os nossos planos. Então a nossa mente, quando não observada e cuidada, ela tem essa tendência de fixar naquilo que é negativo e de se esquecer daquilo que é positivo. E existe um hábito nocivo para a nossa felicidade que fixa os maus momentos ou as coisas que me desagradam na minha mente. Esse hábito é o hábito da reclamação. Tem pessoas que vivem reclamando. Quando a gente ouve isso, prestem atenção, que vivem reclamando. Vivem, parece que dedicam a vida a reclamar de alguma coisa. Quanto mais eu reclamo, mais isso fica fixado na minha mente, mais eu experimento isso. A tendência é que quando eu olho para qualquer coisa que seja, eu olho com esses olhos. Os olhos de uma pessoa contrariada, que já espera que dê errado, que não acredita que pode dar certo.
Já prestaram atenção na palavra reclamar? Reclamar. Né? O que quer dizer relembrar? Né? Quando eu lembro mais uma vez, eu estou me relembrando, estou me lembrando de novo. Reclamar é quando eu clamo mais uma vez, eu estou clamando de novo. Então, sempre que eu estou repetindo, né, que eu não gostei disso, por que aconteceu aquilo, devia ter sido diferente, eu estou reforçando isso na minha mente. Eu estou vibrando a emoção negativa que vem junto com a reclamação. Então, é importante que a gente vença o hábito de reclamar e adote o hábito de agradecer. O que quer dizer agradecer? Dessa palavra, a gente pode ver algo muito bonito, ou mais que bonito, divino. Agradecer. A graça descer. O agradecimento, né, abre as portas para a graça. Agradecer pode ser compreendido assim. A graça descer. A gente se abre para receber a graça. Uma pessoa que agradece permanentemente é uma pessoa que vive em estado de graça. Uma vez eu estava conversando com uma senhora, eu gosto de contar essa história, que ela tinha muito medo que acontecesse alguma coisa de ruim com os seus familiares, em especial com as netas, que eram adolescentes. E eu perguntei assim para ela: quantas vezes na sua vida a senhora já experimentou, né, essas tragédias que a senhora tanto teme? Que ela vivia reclamando que o mundo está violento, que as pessoas não são mais confiáveis, né, que as netas não se comportavam, e por trás tinha um grande medo que acontecesse alguma coisa com as netas. E ela falou assim para mim: aconteceu uma dessas coisas que eu tenho tanto medo na minha vida uma vez, duas, três não. Aí eu falei: vamos ficar com 3. Eu sabia a idade dela. Eu falei assim para ela: a senhora já tem mais de 60 anos, mas vamos ficar com 60. Eu diminui bem a idade dela. Fui um cavaleiro. O ano tem 365 dias, mas vamos ficar com 300. Então diminuir a sua idade, diminuir o número de dias do ano. Multiplica 300 por 60, dá 18.000. E lembra que eu aumentei o número de acontecimentos daqueles que a senhora entendeu que foram muito difíceis, de 2 para 3. Então, a senhora já viveu mais de 18.000 dias. Dentro desses 18.000 dias aconteceram 3 coisas, né, que foram difíceis de digerir no momento. A proporção é de 1 para 6.000. 1 para 6.000. Em verdade, se eu faço a conta redonda, é de 1 para 10.000. O que eu quero dizer com isso? Na vida dessa pessoa, ela teve 2 dias daqueles que tem aqueles acontecimentos que são duros, que são desafiadores, que são dolorosos. Mas é um dia para 9.999 que nada acontece. E a vida dessa senhora é a nossa vida. É a nossa vida. A nossa vida é assim. O que acontece é que muitas vezes a nossa mente não está de acordo com a nossa vida. Pelo hábito da reclamação. Pelo hábito de fixar a mente naquilo que a gente considerou que deu errado, naquilo que machucou. E certamente esses eventos são infinitamente inferiores àquelas coisas que dão certo, ou aqueles momentos maravilhosos, espontâneos, não planejados, simples, que dão graça à vida, que dão graça à vida. Lembrem-se, agradecer, a graça descer. Então, da mesma forma que reclamar fixa na nossa mente eventos negativos e emoções negativas, agradecer faz justamente o contrário. Quanto mais eu agradeço por tudo, a cada instante, a minha mente ela se preenche mais e mais dessas lembranças de bons momentos que caracterizam mais de 90% da vida. E é a hora que alguém me faz uma gentileza no elevador, segurando o elevador para mim. Aconteceu isso hoje. Então, internamente, gratidão. Eu digo gratidão. A moça que me serviu um cafezinho ainda agora na padaria, ela deu um sorriso assim,
e me fez bem, gratidão. Gratidão também quando alguém me ajuda, gratidão pela oportunidade de estar aqui participando da inauguração, dos eventos do Semear, gratidão por estar ouvindo a música do Emana Mantra. A gente não pode deixar passar em branco. Tudo aquilo que no momento eu percebo que me faz bem, que me faz mais feliz, que alguém está estendendo a mão, gratidão, gratidão, gratidão. No YouTube tem um vídeo que é um apanhado de imagens captadas por câmeras de segurança. Para que existem câmeras de segurança? Para identificar alguém que fez uma besteira ou até mesmo para inibir. Só que quando fazem uma captura da maioria dessas imagens, as câmeras flagram muito mais gentilezas do que pessoas fazendo coisas erradas. Essas câmeras que ficam apontando para a rua, é alguém que está devolvendo uma carteira que caiu no chão, é alguém que está auxiliando uma pessoa com dificuldade para atravessar a rua, enfim, uma infinidade de gentileza, de bondade. E sempre que eu vejo isso e digo gratidão, eu dou importância para isso. É isso que está acontecendo na minha vida agora. Se a minha mente fica preenchida disso, agradecer, a graça descer, eu estou vivendo em estado de graça. Porque em vez de viver aquele dia que foi difícil, eu vivo os outros 9.999 dias que se caracterizam por isso. Então essa é a primeira etapa da minha fala. E eu deixo como conselho que vocês estejam muito presentes no aqui e agora, atentos ao que está acontecendo no momento. E sendo positivo, e vocês vão ver que a maior parte do tempo é positiva, agradece. Mas lembra de agradecer. Eu agradeço. Que bom que está acontecendo isso agora. E de repente a gente vai transformando a nossa mente. Então existe um exercício que eu convido todos a fazerem agora, que vocês podem fazer diariamente. E esse exercício é um dos exercícios que vai reforçar esse hábito de agradecer espontaneamente durante o dia. Então nós podemos unir as mãos em prece, mas as mãos fazendo um formato de concha. E quando elas se unem em verdade, a gente pode imaginar as nossas mãos como se fosse uma flor em botão. Então sente as suas mãos agora como se fosse uma flor em botão. E o nome dessa flor é Flor da Gratidão. E o que vocês vão fazer nesse momento? Vocês vão deixar surgir em suas mentes razões pelas quais vocês podem agradecer. E sempre que vocês se lembrarem daquele dia que alguém ajudou, ou que fez uma surpresa maravilhosa, daquele dia onde você encontrou um amigo na rua, ou recebeu uma ligação que te alegrou, enfim, daquele momento que fez você um pouquinho mais feliz, sempre que lembrar acontece isso aqui que eu estou mostrando. Um dedinho se separa como se fosse uma pétala da flor se abrindo. Até que depois de 10 motivos para agradecer, as mãos vão estar nessa posição. A flor da gratidão se abriu. Então, fiquem à vontade. Fechem os olhos e deixem surgir em suas mentes 10 razões, 10 motivos pelos quais vocês podem agradecer. E eu faço mais um pedido. Quando você se lembrar, busca se conectar com isso, com aquilo que alguém te falou, fez por você, que você presenciou. Sente a energia desse momento, pelo qual você agradece agora. Quem já completou 10, deixa as mãos nessa posição que a gente vai chamar de flor da gratidão. Olhos fechados e vê qual é o efeito disso no seu corpo emocional.
Relaxe o seu rosto e vê a possibilidade de surgir um sorriso de forma espontânea. Ok, então faz uma inspiração profunda e expirando a gente desfaz a posição das mãos. Tudo que a gente repete muito com a mente se transforma num hábito. E a nossa mente tem um mecanismo onde ela funciona por ela mesma, independente da gente desejar pensar ou não. Todo mundo de vez em quando experimenta isso, a mente continua pensando. Então quem cultiva o hábito da reclamação tem uma mente reclamando, lembrando daquilo que não agradou, lembrando daquilo que machucou. Quem cultiva o hábito da gratidão tem uma mente sempre aberta para a graça, né? Para a gente experimentar que a vida no aqui e agora tem muita graça para oferecer para a gente. Então a gente tem que se abrir para receber essa graça, né? E a chave que abre essa porta é a gratidão. Segunda etapa da minha fala, são 2 etapas. É a seguinte, vocês podem falar assim, ok, você falou sobre agradecer por coisas boas, né, e evitar reclamar em relação às coisas ruins. Eu tenho até um conselho que é o seguinte, né, se for para falar de problema, é para resolver. Aí fala, né, estou passando por isso, né, como é que eu faço para superar isso? Mas se não for para resolver, por que ficar falando? Vira reclamação. A gente tem que se policiar e dicas assim ajudam muito. Mas agora a gente passa para outra etapa. E como agradecer por aquelas coisas que não são boas? Porque eu falei em agradecer permanentemente. Manter uma atitude permanente de gratidão. Para isso a gente precisa de 2 coisas. A primeira, maturidade emocional. E a segunda, maturidade espiritual. Se a gente tem essas 2, a gente é capaz de agradecer em tempo permanente. Existe uma pesquisa muito interessante em relação a pessoas resilientes. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que mesmo passando por uma pressão muito grande, né, aquele desafio que parece que quem está passando não vai resistir, a pessoa resiste e ainda sai íntegra, sai inteira. Às vezes sai até mais forte. Então essa é uma pessoa resiliente. Então alguns psicólogos pesquisaram características em comum de pessoas resilientes. E existe uma característica principal. As pessoas mais resilientes, mais resistentes a momentos difíceis, né, que passam por esses momentos e não saem tão machucadas, né, abaladas, né, saem bem, saem firmes, saem fortes, são aquelas que têm a capacidade de ver em qualquer situação que seja um significado positivo, logo agradecer pela situação. Não quer dizer que ela diga essa situação está uma maravilha, né? Tem situações que são desfavoráveis, que a gente tem que buscar transformar. Mas a gente pode ver mesmo dentro dessas situações um significado positivo. Eu posso estar tirando um grande aprendizado. Eu posso estar conhecendo pessoas incríveis graças a essa situação. Eu posso estar me abrindo para coisas novas na minha vida. Eu posso estar transformando a minha maneira de olhar para a situação e, consequentemente, a minha maneira de sentir. Eu posso descobrir a partir dessa situação uma força que existe dentro de mim que eu não sabia que existia. Então as pessoas resilientes são essas pessoas fortes, essas pessoas firmes. Elas olham para a situação, mas elas sabem que o que define se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu vou desabar, se eu vou me manter de pé, não é a situação do lado de fora, mas a maneira como eu olho para a situação. O significado que eu atribuo à situação. E para isso a gente precisa de maturidade emocional, que muitas vezes, quando contrariados, diante de um imprevisto, de um infortúnio, quando a gente desabe emocionalmente, a gente fica preso na reclamação, na lamentação, no vitimismo. A gente está falando aqui
em pegar uma borracha, apagar do dicionário essa palavra vítima. Ser vítima é uma escolha, a gente não se dá conta disso. Em qualquer situação que seja, né, a gente não precisa ficar como vítima, é só quando a gente escolhe. Né? Então, quando a gente começa a perceber, né, que em toda situação, mesmo desfavorável, existe uma oportunidade para a gente aprender alguma coisa, transformar alguma coisa, a gente começa a agradecer por toda a situação. Em vez de se relacionar só com aquilo que não está bom, a gente pega e dentro dessa situação se relaciona com um ponto positivo. Isso me ajuda a caminhar com firmeza, de cabeça erguida, respirando tranquilamente. Eu citei uma frase do Roden no início da fala, que ele diz: ninguém é feliz para alguma coisa, todo mundo faz alguma coisa para ser feliz. Ele completa a frase: a sua felicidade não pode depender de nada que não dependa de você mesmo. Aí a gente pode pensar assim: nossa, mas tem tanta coisa que não depende de mim mesmo, do lado de fora. Nessa hora você está associando a sua felicidade à maneira como as coisas acontecem do lado de fora. Mas quando você começa a associar a sua felicidade às suas crenças, à maneira como você olha para as coisas, e quando você se lembra, né, que é o agradecimento que abre a gente para a graça, aí essa frase começa a fazer sentido. E a gente tem que ter para isso maturidade emocional. E finalmente, a maturidade espiritual. Existem pessoas que em tempo integral agradecem por absolutamente tudo que acontece, seja lá o que for, por uma única razão: tudo vem de Deus, que é amor e que é o meu bem. Aí a gente pode pensar assim: mas como tudo vem de Deus? Tem umas coisas difíceis acontecendo por aí, mas a maturidade espiritual requer uma mudança de paradigma. A gente tem que sair do paradigma materialista, egóico, e entrar no paradigma espiritual. Paradigma materialista, egóico, diz: eu tenho um espírito. Eu quem que tenho um espírito? Eu, Carlos Henrique, que estou falando aqui agora, e daqui a pouco não sei mais se isso aqui existe. Daqui a pouco pode ser minutos, pode ser bons anos, não sei. Mas como isso aqui pode ter algo superior, eterno, imortal, divino? Se eu parto desse paradigma, não tem maturidade espiritual e não tem abertura para essa gratidão por tudo em tempo integral, seja lá o que for. Mas quando eu começo a dizer assim, mesmo que ainda seja uma crença, o ideal é que isso vire uma experiência. Eu sou uma alma ou um espírito que está passando por uma experiência humana. E o objetivo dessa experiência humana é que eu me reconheça cada vez mais como alma. Que aconteça um autoesclarecimento. E absolutamente tudo que acontece nessa existência colabora para esse processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de autorrealização, de despertar. Muitas vezes contraria os planos da minha personalidade. Muitas vezes está fora de compreensão, para a minha compreensão humana limitada. Mas se eu tenho fé e afirmo, tudo que acontece vem de Deus, que é o único poder, é onipotente. Vem de Deus, que está em todos os lugares, é onipresente. Tem a ciência de Deus, é onisciente. Tudo que acontece, Ele é amor, Ele é por mim, mas Ele é por mim alma. Ele é por mim o meu eu verdadeiro, não aquilo que eu acho que eu sou equivocadamente. Porque para o yoga, a raiz de todo sofrimento é a ignorância. Mas não a ignorância em relação a algum assunto do mundo, mas a ignorância espiritual. Então, se a gente quer cessar o sofrimento, e yoga é a cessação do sofrimento, segundo o Senhor Krishna do Bhagavad Gita, a gente tem que cortar o mal pela raiz. E o nome desse mal não é outro senão ignorância. Ignorância espiritual. E uma das maneiras da gente começar esse movimento é cultivando uma atitude de fé. Onde eu digo sim, gratidão para qualquer coisa que aconteça no momento presente
E a partir daí eu me abro para perceber qual é a lição que tem por trás. E eu sempre vou crescer nessa lição. Então, queridos, fazendo um link da gratidão com a yoga, a gente tem aqui 3 pontos importantes para que a gente conquiste essa capacidade de agradecer pelos bons momentos, essa maturidade emocional e essa maturidade espiritual, que faz com que a gente agradeça por tudo permanentemente, consequentemente, saia da vibração baixa e venha para a vibração alta. A gente para de reclamar, né, de repetir aquilo que está dando errado, que eu não estou gostando, que eu queria que fosse diferente, e a gente passa permanentemente a agradecer. Se mantém aberto para a graça divina, para a graça de Deus, para a graça do nosso ser real. Então a gente precisa de atenção plena, estar realmente presente no que está acontecendo nesse instante e sempre agradecendo quando for bom. A gente precisa da capacidade de deliberar sobre os nossos pensamentos, isso para ter maturidade emocional. Quando me vejo diante de uma situação desfavorável, a mente vai tomando aquele caminho de reclamação, eu observo e falo, não, eu não vou permitir que esse pensamento siga nessa direção. Eu vou ver uma oportunidade aqui, eu vou ver um ponto positivo e vou me relacionar com isso dentro da situação. Atenção plena, deliberação sobre os pensamentos e fé. E fé. A fé é algo que exige que a gente saia do controle, do pseudo-controle que a gente acha que tem. Fé. Quando a gente se abre para ver Deus, Deus se apresenta para a gente. É a gente que escolhe, né? E a fé que abre essa porta para que a gente veja realmente o Supremo atuando. E daí, esse agradecimento vai ser sempre uma atitude espontânea, né? E a vivência da graça vai ser o nosso estado natural. Em verdade, né, a graça divina está presente em todos nós, com toda intensidade, porque é a nossa própria essência. Né? E a gratidão é que faz com que isso se evidencie. Queridos, eu agradeço demais esse momento aqui com vocês e encerro por aqui. Gratidão. Agora a gente vai ouvir o Emanamento.
sintam envolvidos por essas boas energias, por essas vibrações desse ambiente. Mantemos nossos olhos fechados. E com um sentimento de gratidão, unimos os nossos corações com os mestres que tocam os nossos corações. Agradecendo pelo despertar que tivemos, por acolher esse convite para nutrir os nossos corações, nutrir as nossas almas, o nosso ser verdadeiro, para assim nos fortalecermos, para darmos passos mais largos, passos mais sábios, mais despertos, mais amorosos, mais conscientes, frente aos desafios da vida, que em verdade são oportunidades para a nossa evolução, para a nossa paz, para a felicidade que tanto buscamos. Que em verdade essa conquista se dá de dentro para fora, através das nossas ações, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Então, juntos, nesta sintonia, nos colocamos como instrumentos da paz, emanando paz para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para toda a humanidade, que todos os seres de todos os mundos sejam felizes. Gira. Muita gratidão a Carlos, muita gratidão a Lúcia, ao Pedro, muita gratidão a Deus, muita gratidão a todos nós que unimos os nossos sentimentos para ganhar força para a nossa caminhada. E aqui se inicia um ciclo de palestras do Semear, uma vez por mês, uma sexta-feira por mês. As palestras serão gratuitas, com reflexões necessárias para as nossas caminhadas que nós precisamos. Às vezes falam assim, mas eu estou cansada de ouvir isso. Só que a gente ainda não aprendeu. Porque, em verdade, a gente só aprende quando experiencia em nós, né? Carlos fala muito que a gente experiencia Deus em nós através das nossas ações. Então, a gente precisa relembrar dos bons ensinamentos, né? Então, seguimos juntos. Mês que vem estamos aqui com o Thiago Leão, o coordenador do Instituto Hermógenes, neto do professor Hermógenes. E as portas estão abertas para vocês. E só gratidão. Gratidão pela acolhida. Eu vou passar a palavra para eles novamente, só para aproveitar a oportunidade, que o Carlos está na iminência de um retiro, né? Está para acontecer, e de um curso de meditação também. Então a gente aproveita a oportunidade, coisa boa a gente quer dividir. E também a Lúcia, o curso de Theta Healing, que acontece aqui com muita força em Niterói. Falar que eles estão no Spotify, Mana Mantra, a gente tem deles. Nós temos os CDs aqui também, o livro do Carlos também, nós temos para amar. E é isso. Muita yoga pra gente, né? Nos desafios que são oportunidades para que a gente cresça espiritualmente. Namastê, muita gratidão. Então, gente, quero convidar vocês primeiro para uma palestra no dia 16 desse mês, às 7 da noite, no auditório ali no prédio número 100 da rua Otávio Carneiro. É uma palestra gratuita também. E eu vou falar sobre meditação e o controle da mente. Como a gente pode utilizar a meditação para controlar os nossos pensamentos e qual a importância disso. Então é uma palestra aberta, gratuita, na sexta-feira, dia 16, às 19 horas. No dia 24, aí eu tenho um panfletinho, eu deixei ali na recepção, a gente tem um curso de meditação no método Mapadeva, que é um método que eu venho desenvolvendo, que quer dizer método de atenção plena, pacificação emocional, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Então, nesse curso de meditação, a gente aprende uma oração, um sutra e uma técnica de meditação com 4 etapas.
Então é um curso de 4 horas e meia, começa às 8h30 da manhã, vai até 1h da tarde, tem uma apostila muito legal. Esse curso dá uma ótima base para quem quer praticar em casa e principalmente para quem quer compreender a meditação. Muitas pessoas que têm um método de meditação de uma tradição espiritual, por exemplo, fazem esse curso e não vão seguir o método que eu estou propondo porque já tem um método, mas encontram ali muito esclarecimento em relação a essas 4 etapas que são etapas comuns, né, em todos os métodos. Trazer a mente para o momento presente, pacificar as emoções, concentrar a mente e se perceber além da mente. Então, mesmo para quem não vai usar esse método, os esclarecimentos podem ser úteis para o método que já utiliza. Então, as inscrições estão abertas para esse curso, a gente está montando uma turma bem legal. E nos dias, aí eu vou para dezembro agora, que é um retiro do Instituto Hermógenes. O Tiago certamente vai falar muito sobre esse retiro aqui, quando ele estiver aqui no mês que vem. Não percam, é uma pessoa incrível e mora na Barra da Tijuca. Então, ter o Tiago em Niterói não é tão fácil em função da distância. Dias 13, 14 e 15 de dezembro, né, o Instituto Hermógenes está promovendo um retiro, onde os palestrantes serão a monja Coen, que é uma grande referência no Brasil. Poderia falar de budismo, mas em verdade de autoconhecimento, de espiritualidade. O Tiago Leão, e eu vou estar participando com eles como palestrante também. Esse retiro vai acontecer em Mendes, que é uma cidade aqui do estado do Rio mesmo, perto de Vassouras. E é um local maravilhoso, a Fazenda dos Maristas, é um antigo seminário católico, então o lugar é maravilhoso, a programação vai ser maravilhosa. E as pessoas, né, estou humildemente me incluindo, vão oferecer, né, palestras e práticas maravilhosas, mas o maior brilho dos retiros está além disso tudo, está na convivência das pessoas, né, nos encontros que acontecem. Né, o Rodrigo e a Thalita falaram da amizade comigo, com a Lúcia e o Pedro, e é totalmente recíproco, né? Eu também tenho uma amizade, um amor por esses dois aqui, por todos vocês. Algumas pessoas eu tenho mais intimidade, mas isso se intensifica muito nos retiros. Se intensifica muito mesmo nos retiros. 3 dias juntos, 4 dias juntos, que às vezes parecem 2 semanas, 1 mês, né? Porque a gente não perde tempo e um acaba conhecendo o que tem de melhor no outro. A gente tem espaço para isso. As inscrições também estão abertas, né, para esse retiro. Eu o Tiago, a gente manda um cartazinho para cá, né, e a informação pelo Zap também. Quem tiver interesse pode pedir para o Rodrigo e para a Thalita, que tem um telefone para inscrição. Então é isso, gente. Gratidão mais uma vez pela atenção, pelo carinho de vocês. Bom, eu vou divulgar também um curso que eu vou dar agora em agosto. Na verdade, eu trabalho com uma técnica chamada Theta Healing, que é uma técnica que foi criada por uma americana chamada Diane Stiebel, e que ela recebeu essa informação, né? Ela se curou através dessa técnica. Ela teve uma cura de um câncer, ela tinha sido diagnosticada com câncer, e através dessa canalização ela pôde modificar todo um padrão interno que estava criando essa realidade, e a partir daí ela desenvolveu toda essa informação que ela trouxe e criou essa técnica chamada Theta Healing, que é uma técnica que trabalha justamente com mudanças de padrões negativos, de informações negativas que estão no nosso inconsciente, e que por isso a gente não tem consciência, e aí a gente fica repetindo esses padrões, que muitas vezes são gerados, são padrões herdados pela nossa ancestralidade, ou padrões que foram criados na nossa infância, coisas que foram ditas para nós negativas, né? E que a gente fica reverberando isso e criando realidade de sofrimento. Então, com essa técnica é possível você identificar e dar uma outra informação para o seu subconsciente. Então, é através também de um processo meditativo. Então, tem algumas semelhanças com os processos que a gente pratica na yoga também. E a gente trabalha em total sintonia com essa energia da fonte criadora de tudo que é. Com essa energia de Deus, essa energia do amor incondicional. Então, a partir dessa
conexão com a fonte, a gente pode estar modificando padrões que criam uma realidade de sofrimento para cada um de nós. E é uma técnica maravilhosa, eu sou completamente apaixonada. Até eu conhecer o Theta Healing, eu sou psicóloga, trabalhava também com terapia floral, que é uma grande paixão, mas quando eu conheci o Theta Healing, eu me abri completamente para essa outra possibilidade de expansão de consciência. E eu convido cada um de vocês para o curso básico, que é dia 23, 24 e 25 de agosto. Tá? Tem algumas pessoas aqui que já fizeram o curso, Thalita, Rodrigo, Carlos, já fez também. E é mais uma grande ferramenta de autoconhecimento e de expansão. Tá? E a gente tem um trabalho de atendimento popular, que acontece também com a técnica, que acontece aqui pertinho no espaço, na primeira e terceira quinta-feira do mês. Então é uma oportunidade também para vocês terem uma experiência. A gente faz um trabalho de roda de cura no início, depois tem um atendimento individual com as pessoas que já fizeram os cursos e que se propõem a atender. E que também é um trabalho que traz muita expansão mesmo. A gente recebe muito feedback positivo de todo mundo que vai lá. E convido vocês também para conhecer, tá bom? Não tem muita coisa para Eu já me perdi, Tem palestra, não palestra, Divulga a agenda de shows. Pois é. Mas eu vou aqui pegar carona no que o Carlos falou. No dia 13, 14, acho que você nem sabe, né? Mas a gente vai também estar nesse. Ah, que maravilha. Mais uma razão, não sabia. Mais uma razão para ir. O Thiago convidou Ah, que a bom. gente para participar. E claro, é uma coisa que eu posso falar para vocês. Eu muito bem. Bom, eu queria falar também mais uma coisinha aqui no Spotify, a gente está, né? O Emmanuel Amanda está lá. Mas eu tenho um disco que eu lancei há pouco tempo. Não é um CD físico, é só virtual mesmo. Chama-se Sonhos de Luz, que é um disco de meditação, de relaxamento. É bom para acalmar, assim. E apesar dele ter sido feito de uma forma bem interessante, estava uma obra na minha casa, na nossa casa, terrível, um barulho ensurdecedor, marretando a parede. E eu fiz incrivelmente assim, foi uma coisa muito doida mesmo. Fiz 10 faixas desse disco no meio desse bate-com todo. Cada dia eu fazia uma faixa. Esquecia tudo. Eu não sei porque eu estou querendo saber a razão disso até hoje, mas de alguma forma mergulhei mesmo, mas é muito interessante se vocês quiserem ver. Chama-se. Bonito, tá lindo. Já. Então, Pedro Braga, só botar Pedro Braga e Sonhos de Luz. Tá bom? Gratidão a todos vocês. Muito feliz por estar. Gratidão. Então aí ficam vários convites, né, ferramentas para nos auxiliar no dia a dia. E só falar que a gente tem uma delícia aqui, uma coisa muito gostosa, que Sonho de Vegana trouxe pra gente, muito vegano, né? Delícia, e vocês quando passarem aí peguem. E também Terra que Habito com a Alice, também vegana, nada de origem animal. Então é isso, uma boa noite para todos, um bom noite para Nós temos ali na frente o livro Nascemos de Marco Carlos, que está disponível aqui hoje, vai estar durante a semana. E os CDs também da Mana Mantra, tá? Os valores estão ali na frente. Tá? A gente sugere. Obrigado. Parabéns.